Interessante, eu tenho um Classic, e uma vez deu um problema nele, e eu liguei para a agência falou, pode trazer ele aqui, a gente vai ver esse problema. Quando eu cheguei, eu só vi Classic. Daí o rapaz falou, eu falei, e esses carros? Ele falou, é o mesmo problema. Então eu não era exclusivo daquele problema. Mas ele falou assim para mim, mas pode ficar tranquilo, Alain. Eu fui treinado e preparado para resolver esse problema. Quando foi feito esse carro, nós já começamos a estudar sobre ele. Então aqui a gente sabe o que faz. Eu deixei, eles arrumaram. Eu lembro que uma vez eu levei um outro carro meu numa oficina que não era autorizado, irmãos. O rapaz, ele mexeu na parte elétrica. Quando ele me devolveu, ele me entregou 3 pecinhas e falou assim, a gente não descobriu da onde é, mas está funcionando. Mas leva, se parar, você volta aqui. Mas como assim? Ele falou, não, nós desmontamos o alternador, mas na hora de montar isso aqui, a gente não... Ai, gente, tá bom, fui embora. Interessante isso, porque do mesmo jeito que um carro tem um manual, quando Deus fez o homem e a mulher, junto foi criado um manual, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ali você não tem nenhum problema que você vai passar que não tem ali e não tem a solução. O que acontece muitas das vezes, irmãos, é que do mesmo jeito que a gente compra um carro e não lê o manual, a gente vive a vida e não lê o manual de vida. E aí a gente começa a sofrer. Mas esse fim de semana, eu e você vamos passar pela oficina do céu, que é a casa de Deus. Aqui você vai encontrar pessoas especializadas e treinadas para cuidar da sua casa e da sua família, em nome de Jesus, amém? Então venha com esse coração de mudança. Às vezes a gente pensa, eu já sei de tudo. Não, muita coisa você pode mudar, você pode melhorar, para ter um casamento cheio da graça de Deus. A palavra de Deus em 1 Timóteo 5,8 diz assim, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. A palavra de Deus nos orienta aqui, que nós precisamos cuidar dos nossos, tem uma versão que fala assim, dos nossos parentes. E quem é parente? Cunhado é parente, irmão? Que isso, que silêncio, gente. É parente. Sogra é parente? Ó, quem falou é a sogra, gritou alto. Sogra é parente. O certo é quando a gente casa a turma, era falar, se aceita ela como esposa? Aceito. Mas se aceita aquela turma que está tudo sentada ali também? Quem é? Parente. Vai entrar na sua casa pro resto da vida, vai lá comer churrasco, não vai levar nada. Quando levar, vai levar umas carnes que você nunca viu na vida. Parente. Sua sogra vai vir de vez em quando, para ficar 2 dias, fica 10, e é normal. Quando eu casei, quando eu comecei a namorar, minha sogra falou assim, você é o filho que eu não tive. Fiquei tão emocionado. Depois que eu entendi, porque ela manda em mim igual minha mãe. Por isso que ela falou isso para mim aquele dia. Ela manda em mim, eu falei, gente, parece a minha mãe. Mas ela já falou lá no começo, você é o filho que eu não tive. É eu que não entendi os sinais que ela já deixava para mim. E tá lá. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais de cunhado e sogra. Mas tem que cuidar, tem que cuidar. Manutenção é cuidar de algo que Deus nos deu. Diga assim, manutenção é cuidar de algo que Deus nos deu. Irmãos, nós podemos falar de tanta coisa aqui, eu poderia ter uma palavra só sobre isso. É cuidar da família, mas é cuidar da bicicleta que Deus te deu. Às vezes você está tanto olhando para as bicicletas em volta e não está cuidando da que Deus te deu. Um dia eu falei para minha esposa, imagina se carro tivesse sentimento, você está no carro e olhando para o outro, falando, deixa eu melhorar um pouquinho para você ver, se eu não troco esse carro.
Imagina se carro escutasse, ele ia falar: olha, cuido dele, levo ele, não quebro, sou econômico, está chovendo, protejo ele, e na primeira oportunidade vai me largar? Eu vou quebrar então, para ele não ter dinheiro. E tem gente que está reclamando da vida em cima do tesouro, reclama da família, sendo que tem uma família abençoada, uma família, você tem família, e às vezes você pensa: mas minha família não é igual às outras. Você já foi morar lá para ver? Porque, irmãos, às vezes a gente olha para o gramado do vizinho, acha que o gramado do vizinho é mais verde. Eu lembro da história do irmão que ele tinha um gramado e todo dia ele olhava para a grama do vizinho, uma grama linda, bonita, a dele toda falhada. Ele deu o inverno, a dele ficou queimada, a do vizinho linda. E ele falava: por que o meu não fica bom? Já fiz de tudo. Um dia ele vai lá, cria coragem, bate lá e fala: deixa eu te falar, desculpa te avisar, mas lá da minha casa eu consigo ver teu quintal, você tem uma grama muito diferente da minha. Qual é a marca, qual é o nome dessa grama? Ele falou: grama sintética. Então tá bom. Menosprezava dele por uma de plástico. E tem gente que às vezes precisa entender que, né, qual é a melhor família? A sua. Qual é o melhor marido? O seu. Amém? Qual é a pessoa mais bonita? Quem está do seu lado. Às vezes você olha e fala: vou profetizar, mas profetiza. Mas transforma essa pessoa aí, a pessoa mais bonita. Mas nós precisamos, manutenção é cuidar de algo que Deus nos deu. E hoje eu quero falar sobre algumas manutenções que nós fazemos, né, no carro, e nós temos que fazer no nosso casamento. Primeira coisa é alinhamento. Diga assim: alinhamento. O alinhamento é uma coisa que você tem que fazer no carro. Eu estava na estrada essa semana, mostrei para a Gra um carro que passou por mim. O carro, ele estava tão feliz na estrada, ele ficava assim na estrada, andando assim, a 100 por hora. Falei: gente, quem está lá dentro está morrendo, está passando mal. Se pegar um suco, vira vitamina. Ele lá dentro assim, o carro andando assim, o pneuzinho fazendo assim, ó, desalinhado completamente. Interessante que você pode ter 3 pneus alinhados, mas um desalinhado desalinha os outros. Os 3 não têm poder de alinhar um. Mas 3 está bom. Não, ao contrário. Um desalinhado consegue desalinhar o outro. Isso acontece até com fruta. Um saco de laranja tem 50 laranjas, mas uma estragada consegue estragar as 49 que estão lá dentro. As 49 não têm poder de tirar aquele problema ali. E aí, dentro da família, às vezes, acontece isso. Você está alinhado. Você sabe o que você quer de sua vida. Você sabe as coisas. Você serve a Deus. Sua esposa também. Mas, às vezes, um filho não está alinhado. E é ele que vai desalinhar toda a casa. É ele que, na hora do culto, arruma uma confusão para você se estressar e falar que não vai vir mais. Desalinha, tira a tua vontade. Quando um pastor fala aqui que você vai viver uma nova história, você lembra dele, e isso faz com que você não acredite mais nas promessas de Deus. Mas nós nessa noite estamos na oficina do céu, e Deus vai aplicar o alinhamento na nossa casa em nome de Jesus. Nós vamos declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E como que nós vamos fazer um alinhamento dentro da nossa casa? Gálatas 5, 22, 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Irmãos, isto é o alinhamento do ser humano. Você quer ter um casamento cheio da graça de Deus? Você precisa ser alinhado
por essas características do fruto do Espírito. É um alinhamento. Se você falar para mim assim, pastor, como ter um casamento abençoado? É seguir esse alinhamento. Mas interessante que a palavra de Deus diz assim, o fruto, não os frutos, é um fruto com várias características. É como se fosse, aqui é mexerica que fala? É pocã? Que eu fui lá no sul, lá era pergamota, aí eu falei mexerica, daí ninguém entendeu. É mexerica, então é igual a nós lá. A mexerica, ela não tem vários gomos, mas é um fruto só. Você vai na feira, lá em São Paulo a gente vai na feira, e o rapaz ele tem uma mexerica aberta, para você experimentar um gomo, para você comer. Eu não sei se aqui também é assim. Mas olha que interessante, você pode até experimentar aquela, mas na hora de levar para casa, você não leva aberta, você quer uma completa. Você não fala, não, gostei dessa, me dá o restante. Eu quero só 8 gomos, não existe. Você só quer um fruto completo. E para você ter um casamento cheio da graça de Deus, o fruto tem que estar completo, com todas as coisas. Por quê? Porque não adianta você ter amor, mas não ter alegria, ter paz, mas não ter paciência, ter amabilidade, mas não ter bondade. Não adianta, porque as pessoas que estão em volta de você vão consumir desse fruto. E sabe o que é mais interessante? Que nenhuma árvore produz o fruto para ela mesma. Uma bananeira, ela não chega no final da vida e fala, já que ninguém vai comer, deixa eu comer de volta. Não, ela fica no pé, ela produz o melhor fruto. Se ninguém consumir, ela cai do pé, ela apodrece, morre. Mas o papel da árvore foi feito de produzir o fruto. Quem perdeu foi quem estava em volta de não consumir. E isso é o que tem na nossa vida. Nós produzimos o fruto para as pessoas consumir. O fruto do Espírito, que é o fruto da bondade, não é para você, mas é para o próximo. Experimentar esse fruto da bondade. O fruto da alegria, não é que é para você ficar rindo em frente ao espelho, mas é para você aplicar esse fruto dentro da sua casa, para as pessoas consumirem. Ah, mas eles não querem. Tudo bem, faça o papel da árvore, produz o fruto. Se ninguém quer, ele cai, mas você produziu. Porque às vezes a gente fica assim, ah pastor, mas é complicado, porque lá em casa também não adianta fazer nada de bom, que ninguém quer saber de nada, a turma lá não liga. Não, produz o fruto, mesmo que ninguém queira consumir, mas você precisa alinhar. Eu não sei como é que você está aí, às vezes o amor está legal, a alegria, você fala, opa, eu sou alegre, sou feliz. Paciência. Agora quando chega aqui na paciência, já perde 10 pontos. Paciência, tem uns que já fica até com o olho meio tremendo assim, fala, isso eu não tenho muito não, pastor. Minha mãe não tinha muita paciência não. Quando eu era criança eu aprontava, minha mãe chegava no corredor com uma varinha de marmelo e falava assim, passa aqui. Eu falava, não mãe, não. E eu falava, você vai me bater? Ela falava assim, só passa. Quando eu passava, ela acertava em mim aonde eu tivesse. Falei, mãe, você está sem paciência, é o fruto do Espírito. Mas ela tinha alegria, porque ela batia em nós e à noite estava na igreja. Eu e a minha casa sempre, né? A minha família, gente, que isso, mãe? Você quase matou eu em casa, agora você está... Quero morar na igreja, mãe. Não quero voltar para casa. Mas o fruto do Espírito, ele é um alinhamento para você jovem, que você precisa. Sabe aqui, vai falar de tudo, do casamento, de família. Você como jovem, você precisa ter amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É você saber segurar ali a sua raiva, as suas emoções. Tem pessoas que estragam uma festa, estragam um momento, porque não tem domínio próprio, e começa a falar o que não é para falar, começa a discutir o que não é para discutir,
coisa que não era para entrar no assunto, está entendendo? E aí estraga mais. Tem pai que na hora da raiva solta palavras para o filho que vai traumatizar aquele filho para o resto da vida. Ah, você nunca vai dar certo na vida mesmo. Você é muito complicado mesmo. Ah, o seu papel é prejudicando a sua casa. Olha que palavra linda você falar para a criança. Depois você não entende, porque está revoltado, porque quer fazer as coisas, porque na hora a gente não soube guardar. Isso nós precisamos fazer parte, porque toda vez que a gente perde uma dessas coisas, a nossa família fica desalinhada, nosso casamento fica desalinhado. Sabe, irmão, aquele dia que está tão legal, está tão gostoso, o casamento está ótimo, você chegou em casa, está tudo bem, está tudo legal, aí do nada arruma um negócio, começa a abrir, você fala assim, gente, mas foi do nada? Faltou uma dessas coisas aqui. Mas nessa noite, Deus está restaurando o fruto do Espírito no nosso coração, em nome de Jesus. Um item que não pode faltar é freio. Um carro sem freio não anda. Se o seu carro perder o freio aqui, não adianta você falar assim, não pastor, eu vou botando o pezinho ali fora, ali, eu vou pisando. Não vai. Aliás, nada sem freio funciona. Carro sem freio, carroça sem freio, bicicleta sem freio. Eu já andei nesses três sem freio, mas eu não estava dirigindo, perderam o freio. Amigo meu tinha uma Brasília e de repente ele falou, do nada estourou um cabo aqui. Do que? Do freio, não sei o que é. Graças a Deus, era numa reta, parou. Uma vez também numa carroça, eu não sei porque a égua desembestou a andar correndo, que não parava mais, e ao invés de parar, ainda deu uma chicotada nela, aí que ela foi embora mesmo, e não tinha cinto de segurança, eu não sabia o que fazer, eu já saí da cadeira, já fui para baixo dali, e ela foi embora. Uma vez eu tinha uma bicicleta, eu era adolescente, e eu mesmo tirei o freio, irmãos, eu mesmo, olha a inteligência, porque eu gostava de andar, e eu botava o pé atrás, para frear. Um dia está eu, dirigindo, um amigo meu sentado aqui, no cano aqui da bicicleta, um outro em pé, correndo, de repente eu errei e fui para uma ladeira, o de trás pulou, o do meio tentou pular, eu falei, não, vamos junto, amizade, agora você vai embora? A amizade fica onde nessa hora? E irmãos, nessa hora você tem que pensar muito rápido, eu olhei e eu vi um muro chapiscado, e uma cerca verde linda, eu falei, é a cerca. Irmão, eu entrei pela cerca, só que tinha arame farpado, até hoje eu tenho cicatriz, eu e esse amigo meu, nós fomos marcados naquele dia. Saímos assim, tiraram a gente. Sabe o que eu tiro dessa história? Que quando nós não pisamos no freio, nós não escolhemos aonde vamos parar, mas nós vamos ter que escolher aonde vamos bater, porque bater é a certeza do que é algo que vai acontecer. Quando você perde o freio para as coisas, você não consegue parar. Tem gente que fala assim, eu não sou viciado. Ah, você não é viciado? Não. Não, eu só fumo há 20 anos. Ué, mas então o que é? Não, mas quando eu quiser eu paro. Ah, é? E você já conseguiu parar? Não, você está sem freio, Você não consegue controlar as emoções. E isso vai te levar num problema ruim lá na frente, de saúde. Às vezes é a parte financeira. Depois que inventaram o cartão de crédito, gente, você só não compra o Acre porque não parcela em 12, senão você passava o cartão e falava, é meu. Tudo que for parcelado, você fala, ô, bênção, opa, ô, que bênção. Aí quando chega a fatura, você lê lá, camisa, R$40, roupa, não sei o que, perfume, total, 8 mil. Fala, meu Deus, o que é isso aqui? Aí tem uns que falam, o diabo está acabando com as minhas finanças. O que o diabo está comprando ali? Nada. É você mesmo que gastou mais do que podia. Um dia um irmão da igreja falou para mim, pastor, olha, é que não foi de Deus, mas eu fui na agência, dei meu nome para pegar um carro financiado em 100%, com o nome negativado,
E eu falei assim: se for de Deus, vá aprovar. Falei: Deus agora trabalha no banco que você mandou a ficha? Agora Deus é fiador? Gente, ainda bem que não passou, ué. Ele já está devendo um monte de gente. E se tivesse passado, era capaz de ele falar: olha o presente que Deus me deu. Que Deus é esse, gente? Aí depois está vindo na campanha: oh, muda a minha história, Senhor. O diabo está tentando levar meu carro, que eu não pago a 8 parcelas. Não é o diabo, é o banco mesmo. Porque a conta chega para todo mundo. A conta chega quando a gente não pisa no freio. Irmãos, eu ouvi um pastor conversou comigo ontem em São Paulo, que relata exatamente como que o diabo ele pode destruir uma pessoa se ele não pisa no freio. Um policial veio falar comigo, um caso que ele atendeu. Um homem já de meia idade recebe uma mensagem de uma mulher nova, muito bonita, e a moça começa a mandar mensagem para ele todo dia, dizendo que conheceu ele num lugar e que acha ele muito bonito, e ele casado. E ao invés dele pisar no freio e falar: viu, não sei quem você é, e ó, você quer falar com a minha esposa? Quando a minha esposa, eu não tenho nada a falar com você. Mas daí ele deixou: ah, que você é muito bonito. Ele escreveu: ai, obrigado. Ah, são seus olhos. Ah, que não sei o que. Irmãos, isso ficou um mês, os dois conversando. De repente o assunto ficou mais pesado. Ela falou: eu vou mandar uma foto para você sensual, e você manda uma foto sensual sua. Ela mandou a foto, ele mandou. Aí ela mandou uma mais sensual, ele mandou uma mais sensual, uma mais sensual. Quando não tinha mais roupa para ser sensual, mandaram aqui no pronto. Sem freio. Lá atrás era para ter parado com isso. É casado. Passa uma semana, ele recebe uma mensagem: boa tarde, eu sou o marido. Eu sou o marido da mulher que está mandando mensagem para você, e eu tenho todas as fotos suas aqui. Eu quero 10 mil reais, senão eu vou publicar nas redes sociais suas fotos. O cara entra em desespero, pega 10 mil reais da conta da família e manda. Na outra semana ele fala: viu, eu preciso de mais 2 mil. Ele fala: eu não vou mandar mais. Aí ele fala assim: então tudo bem, você vai ver, eu vou processar o senhor. Na outra semana, um cara entra em contato e fala: tudo bem, eu sou delegado de São José do Rio Preto, eu tenho uma denúncia contra você, eu tenho fotos aqui. Irmãos, ele caiu num golpe. Aquilo era um golpe. O outro não era o marido, o outro não era delegado, aquela mulher não estava apaixonada por ele, era um golpe para extorquir dinheiro. Sabe o que esse homem fez? Pegou um revólver, deu um tiro e se matou. Acabou com a vida dele. Um bom dia errado lá, 60 dias depois fez a vida dele, ele perdeu a vida dele. Quando você perde o freio, você não escolhe onde vai parar, você escolhe onde vai bater. Por isso que pisar no freio é tão importante na nossa vida, porque decisões erradas que tomamos hoje, a conta vem, e ela vem lá na frente. Então a gente tem que tomar cuidado em tudo. Eu acabei de dar um exemplo de algo real que aconteceu, mas às vezes é para o jovem. Você está começando a se envolver com quem não é para se envolver. Tem tanta gente boa na faculdade, mas você escolheu os piores para andar junto. Ah, mas deixa que eu vou cuidar. Ah, vai. Daqui 2 meses é eles que estão cuidando de você. E aí já não faz sentido você estar na igreja, não faz sentido você orar, porque eles conseguiram mexer na sua cabeça. A palavra de Deus a respeito do freio diz em 2 Coríntios 5:17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Você é nova criatura, amém? As coisas do passado ficou no passado. Aliás, história do passado é passado. Passado só quem vive é museu.
Às vezes tem casal que fica trazendo coisa do passado, coisa que já enterrou, fica desenterrando. Deixa enterrado lá, acabou. É uma nova história. Ah, mas eu lembro, em 1997, gente, nem dívida de 97 você paga mais, e fica guardando. Ah, porque um dia você falou alto comigo, em 2002, é 2023 já, e você está toda hora desenterrando o passado. Para de desenterrar o passado, porque quem vive de passado não vive o presente e não vai ter um futuro bom. Uma coisa que não pode faltar no carro, além do freio, é a seta. Eu não sei como é que é aqui, ainda não parei para analisar, mas lá na minha cidade, seta é um item que podia até ser vendido, que ninguém usa. Ninguém usa. O seta nem sei por que tem. Do nada a pessoa vira, não dá seta. Tem uns que conseguem a proeza de dar seta para um lugar e para outro, que é mais impressionante ainda, que ainda eu penso, a pessoa teve o prazer de dar a seta e ir para o outro lado, né? Tem uns que andam de pisca-alerta a cidade toda, mas a seta é um item no carro que para você que está dirigindo não muda nada. A seta, ela foi feita para quem está em volta de você. A seta para você não muda, porque você já sabe onde vai virar, mas a seta, ela foi feita para quem está em volta de você, para saber para onde você vai. E aí eles decidem se eles vão atrás do seu ou não vai. O que acontece é que tem gente que está dando seta para um lado e está indo para outro. Às vezes você chega para o teu filho e fala assim: filho, mentir é pecado, você não pode mentir. Seja honesto, filho. A verdade às vezes dói, mas tem que ser dita. Não minta por bobeira nenhuma, nem mentira grande, nem mentira pequena. Aí você ensina. Você acabou de falar isso, toca o telefone, seu filho atende, seu filho fala alto: oi, meu pai, Banco Itaú? Aí você faz assim: não, pelo amor, não estou. Fala que eu não estou. Aí aquela criança olha, olhando para o pai e fala: não está, meu pai, viu? Ah, então tá bom. Você deu seta para um lado e foi para outro. Você falou uma coisa, agiu com outra. Seu filho agora entendeu que quando precisar ele pode mentir. Aí amanhã ele quebra a vidraça da escola, você fala para ele: foi você? Ele fala: não. Você sabe que mentir é errado. Ele pensa assim: ah, tá, só para mim, né? Porque ele mandou mentir, quando era para salvar ele. E tem gente que faz isso. Eu tive uma experiência nos meus 14 anos que mudou minha vida em muita coisa. Eu fui trabalhar numa empresa e eu ficava lá, eu era da igreja, 14 anos, para lá e para cá. Eu ia nos grupos de adolescente, ia lá no de jovem, tinha os problemas meus lá para resolver, mas eu ia na igreja, irmão. Um dia o pastor falou assim: essa semana tem um desafio, todo mundo tem que pregar para uma pessoa. Eu falei: ah, eu vou pregar na empresa que eu estou, já pensei até na pessoa. Irmãos, eu anotei tudo que tinha que anotar. Cheguei na empresa, falei para ele: ô Charles, tudo bom, Charles? Ô Charles, a gente pode ir almoçar junto hoje? Pode. Então eu quero almoçar no mesmo horário que você. Tá bom. E eu pensando: eu vou evangelizar o Charles. Vou chegar no Charles, vou falar que Deus é bom, que Deus, né? Encontrei o Charles, já estava com o papelzinho na mão. Ele falou assim: ô Alan, eu posso falar com você antes de você falar comigo? Eu não sei o que você quer falar, mas olha, é uma oportunidade dessa, a gente não pode perder. Eu falei: verdade. Falei: ó Deus agindo aí. Ele falou: Alan, eu gosto tanto de você, rapaz. Você é um menino bom, mas você está andando com as piores pessoas dessa empresa. Você enrola. Você passou graxa na maçaneta do escritório do chefe. Deixa eu falar um negócio para você. Você não vai ter um futuro bom assim. Mas eu entendo você, porque na tua idade eu era assim também. E sabe o que mudou minha vida? Jesus. Deus entrou na minha vida, mudou meu coração. E eu já amassando o papel que eu ia evangelizar ele, lembra, né?
Então eu queria convidar você para ir na minha igreja. Não sei se você gosta de igreja, às vezes você tem preconceito com igreja, mas olha, mudou minha vida. Se você não quiser também, tudo bem, mas já que você me deu essa liberdade de conversar, eu queria te convidar para conhecer minha igreja. Aí ele falou assim: mas não é eu que vim falar, quem veio falar é você, pode falar, Alan. Falei: não, eu não tenho nada para falar, eu não tenho nada, é só mesmo agradecer você por essa jornada aí nossa aí trabalhando, e eu quero ir na tua igreja. Eu fui para a igreja dele, porque eu achei que o problema era minha. Depois eu descobri que o problema era eu, que eu achava que eu era crente demais, eu achava que era religioso demais, e na verdade estava fazendo coisa que não era para fazer. E tem gente que dá seta para um lado e vai para outro. Você sabe aonde que um jovem ele se desvia da igreja? Tem gente que acha que é na faculdade. Quando entra na faculdade se desvia. Sabe aonde um jovem ele se desvia? No banco de trás do carro da família, aonde ele escuta coisa que não era para escutar, aonde ele escuta o pai dar seta para um lado e falar coisa que não tem nexo nenhum. É aonde muitas das vezes as máscaras caem, e aí os filhos no banco de trás, eles recebem uma mensagem totalmente diferente do que foi ensinado na igreja. Às vezes vem para o culto, e na hora que vai embora, o pai e a mãe conseguem desconstruir um culto inteiro, e aquela criança no banco de trás, dia a dia, ela vai se desviando, e depois bota a culpa na faculdade. Foi a faculdade? Não foi não, às vezes é o banco de trás, que a gente falou coisa que não era para falar, coisa pesada demais. Por isso a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai falar. Tem criança, tem filho, o filho não tem a mesma estrutura que a gente para ouvir, não tem o mesmo entendimento que a gente, porque senão a gente está ali conversando e está destruindo a cabeça de uma criança. Como eu disse para você, em Deuteronômio 30:19 diz assim: hoje invoco aos céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida que vocês e seus filhos vivam. São caminhos que Deus coloca na nossa vida, são caminhos que nós devemos seguir. Josué, ele dá a seta e ele fala o caminho que ele quer seguir. Josué 24:15 diz assim: mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje quem vão servir. Resolvemos se vão servir aos deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus na terra de que vocês estão morando. Aí Josué lhe dá uma seta, e essa seta não é para a casa dele, porque a casa dele já sabia, mas a seta era para as pessoas que estavam em volta dele. Ele diz: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quem olha para a vida dele, vê que ele é um homem íntegro, ele é um homem de Deus, entende que é o melhor caminho a seguir. Olha, você tem pessoas que seguem o que você faz, seguem o que você fala, você é referência. Pastor, não sou. Você é referência para muita gente, sem você saber. Então que você seja boa referência para levar as pessoas para o céu. Diga assim comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, o que adianta você ter um carro bom, alinhado, com freio, boa direção, seta funcionando, se não tem combustível? Não adianta nada, porque é o combustível que faz aquele carro andar, é o combustível que faz aquela máquina funcionar, é o combustível que faz aquele motor funcionar, é o combustível que faz você chegar onde você tem que chegar. E às vezes você é esse carro bom, potente, mas está faltando combustível. Quando entra o desânimo na nossa vida, nós somos um carro sem combustível. Você é uma pessoa que pode ir tão longe, mas por falta de combustível, fica parado na vida. Sabe quando você não tem força para nada?
quando você não tem mais força para agir, e aí as pessoas têm que empurrar você, a gente tem que ser guinchado pelos outros, tem hora que a gente tem que ser levado pelos outros, porque a gente está sem combustível, e nós paramos. Irmãos, o mundo está cheio de combustível adulterado, cheio de combustível que veio para destruir. Hoje você escuta as músicas aí de fora, e é música de destruição, música de que a mulher largou, que o homem largou, que o homem vai viver uma vida agora. Não tem uma história boa. Você liga a televisão, gente, mas não tem. Você já viu o jornal da notícia boa? Você liga às 6 da manhã, você já viu aqui o jornal falando assim, gente, deixa eu falar para vocês. Olha essa orquídea que nasceu aqui na praça, que coisa mais linda. Estamos ao vivo aqui para mostrar para vocês essa orquídea, acabou de nascer. Não. É só desgraça que nasce isso de manhã. É um que matou o outro, é o outro que roubou o outro, porque esse é o alimento que o mundo quer alimentar o seu coração. E tem gente que acorda de manhã, não ora, não lê a palavra, abre o jornal, só vê coisa ruim, entra no carro, coloca na rádio, só coisa ruim, chega na empresa, mistura com só gente ruim, e no final volta para casa e fala, está muito difícil minha vida. Lógico, olha o que você comeu o dia inteiro, só coisa ruim. Às vezes você chega na empresa, já tem um que está lá na porta para desanimar você. Olha, eu vou falar para você, hoje está difícil, hein? O chefe já está estressado, eu mesmo já estou até mandando currículo aí, porque eu acho que essa empresa não dura até dezembro. Olha, que ânimo que você tem para trabalhar com uma palavra dessa? Nenhuma. E tem pessoas que hoje estão disponíveis para isso, para trazer um alimento ruim. Mas aqui, o combustível que nos alimenta para viver uma nova história é a palavra de Deus e o próprio Deus. É o combustível que que não tem corrosão, que não é adulterado, é o combustível puro. A palavra de Deus é que nos alimenta todos os dias, são palavras que vão te alimentar para viver uma nova história, para sair da situação que você está parado, desanimado, levantar a cabeça e entender que Deus tem uma nova história para você, um novo caminho. Mas eu parei pelo caminho, mas onde você parou não é o final, ainda tem um caminho para você percorrer. A sua família não é o que você vê hoje, mas é o que Deus vê lá na frente, lá na sua casa. A realidade de hoje não significa o que você está vivendo, o que vai ser seu futuro. Às vezes você olha, você fala, pastor, o senhor está falando, mas lá em casa é assim, assim, assim. Pode ser agora, mas em nome de Jesus vai mudar a história. Por isso eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar, e nós vamos orar pelas famílias. Pastor, eu queria fazer isso, mas eu não tenho tempo. Eu queria fazer tudo que o senhor falou hoje, mas eu não tenho tempo. Minha vida é corrida, eu trabalho, eu estudo, eu tenho tanta coisa para fazer. Irmãos, deixa eu falar algo para você. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. Entre todas as coisas, a prioridade às vezes está errada na nossa vida. E quando nós não priorizamos, a vida prioriza. Posso te dar um exemplo? Às vezes eu falo para você assim, há quanto tempo você não vai ver seu pai? Mas aquele passeio bom, não é aquele passeio com todo mundo, não. É bom também todo mundo. Mas quando você leva todo mundo, seu pai só tem um dia para falar com todo mundo, e aí, ainda mais se tiver neto, você mesmo nem tem vez mais ali. Eu costumo falar com a Gra que fazer uma visita boa para pai e para mãe, às vezes é deixar todo mundo em casa e ir só eu. Um dia eu cheguei lá na minha mãe, falei, ô mãe, vim te visitar. Minha mãe falou, o que aconteceu? A Gra te mandou embora? Você viajou tudo isso sozinho? Cadê as crianças? Eu falei, não mãe, eu vim só para te ver. Eu passei um dia com ela lá.
Gente, ela contava as histórias da vida dela, ela contava as coisas. Eu fiquei um dia inteiro, eu desliguei o telefone, porque o tempo era dela. Sabe por quê? Porque se eu não priorizar isso, um dia eu vou ter que priorizar no pior dia. Vai ser no dia que eu vou ter que correr lá para ir para um velório. Mas eu quero priorizar em vida. Às vezes a gente começa a priorizar aquilo que não é bom na nossa vida. Mas Deus, Ele quer que a gente priorize o que realmente é importante. A salvação é importante. Veja bem, você vai passar esse fim de semana sendo ministrada a palavra de Deus. E você pode tomar a melhor decisão da sua vida, que vai mudar não só você, mas as futuras gerações. Porque quando um homem e uma mulher aceita Jesus como Salvador, aquela casa se transforma. Aonde era tristeza, agora vem alegria. Aonde era vazio, se preenche. Os seus filhos, os seus netos nascem num ambiente de salvação. Os seus filhos, os seus netos crescem para ser missionários, pregadores da palavra. Aonde seria um futuro difícil, agora começa um futuro de graça. E isso depende de hoje. Irmãos, meu pai se converteu com 16 anos, eu nem vivo era. Mas ele nem sabia que ele estava mudando o rumo da minha história. Porque quando eu nasci num lugar evangélico, fui criado e hoje sou pastor da palavra de Deus. Ele com 16 anos, ele mudava a minha história. Porque eu poderia ter nascido num lugar sem nenhuma perspectiva. Mas ele fez isso. Por isso, eu quero, se você está em família, queria que vocês ficassem juntos. Nós queremos orar com você, pedir a bênção de Deus.